Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso das nossas vidas, jornadas e caminhadas neste planeta físico, em meio à nossa jornada, na nossa individualidade. E para falarmos hoje do despertar, o despertar do ser humano, do ser físico, porque para viver a vida de forma plena, o ser humano tem de encontrar-se desperto de todas as suas faculdades, tem de estar em pleno alerta para que assim possa aperceber-se da realidade como de facto ela é. Assim lhe permite ter uma percepção tão aprofundada das condições e das situações que estas se apresentam o mais próximo possível do que são, da sua realidade, e não apenas conforme muitas vezes aparentam ser na nossa vida, como se dá com a maior parte das pessoas, do ser físico, mas o que faz com que tenham uma visão às vezes tão deturpada da realidade, porque a essência das coisas não pode ser vista por elas, o que as impede disso. A maior parte das pessoas encontram-se num estado dormente em espírito, não possuem um olhar aprofundado e centrado acerca de cada condição e das coisas, mas uma condição superficial, uma condição periférica, como não possuem um mínimo de conhecimento de si mesmas, também não conseguem servir-se das suas faculdades, do seu espírito, que são nada mais, nada menos do que interiores, mas utilizam-se apenas do olhar treinado tendenciosamente através da cultura para ver o que está determinada como válido. Assim, não conseguem ver as coisas, apenas reduzem-se a aceitar o que lhes é oferecido nos seus dias, não se questionando acerca de nada. Por isso, não espanta muitas vezes ver que as pessoas encontram-se tão alienadas atualmente. Para dizer a verdade, nem chegam às vezes a ser elas mesmas. Não passam de corpos e mentes manipulados por interesses alheios, sem que elas próprias possam imprimir algo de seu em suas vidas. Vivem, inclusivamente, como robôs, controlados pelos interesses do mundo, sentindo dentro de si a imensa frustração de não poderem viver conforme os seus próprios anseios, os seus próprios desejos, que são algo muito peculiar e individual e que deveriam ser sagrados para cada um de nós. Quem não possui uma vontade própria nesta vida, nem vive a correr somente atrás dos interesses terrenos, não é? Não é o suficiente para afirmar-se muitas vezes de que a pessoa realmente vive. Trata-se, sim, de um mero sobreviver que não permite satisfação nem contentamento, mas assim, infelizmente, se porta a maior parte dos seres humanos. Atualmente não vivem nem pela metade, porque se ao menos isso lhes fosse possível, já poderíamos estar contentes com o seu desempenho, que certamente seria muito melhor do que podemos observar. Faz-se desta forma necessário estar desperto
para a nossa vida, a nossa individualidade. A maior parte das pessoas apenas dorme dentro de si mesma, vendo a existência terrena passar diante dos seus olhos, sem que consigam tomar parte desta como deveria de ser, para que aprendessem alguma coisa durante o seu tempo de vivência, de jornada, de caminhada, de sobrevivência sobre a terra. Isso faz com que fiquem paradas no mesmo lugar, não conseguindo aprofundar a sua visão sobre nada. O desenvolvimento espiritual de uma pessoa se mede justamente pela sua visão acerca das condições e das coisas. Quanto mais aprofundada for, mais se prova que viveu em prol do seu aperfeiçoamento. Mas, com ao menos encontrar-se desenvolvida, menor foi a sua dedicação para com as coisas relacionadas ao nosso espírito, encontrando-se este completamente adormecido dentro de nós, não sendo desta forma possível ouvir nem sentir nada que dele provenha. Eis o que denuncia a sua sonolência existencial. É deste estado de dormência que o ser humano deve fugir. Precisa mais do que nunca despertar espiritualmente. Isso significa que o nosso espírito, o espírito nele encarnado, nessas variadas roupagens, tem de ser acordado para que o seu olhar acerca das coisas seja direcionado pelo que vem de dentro, porque somente isso poderá lhe permitir ver a vida como ela é e não conforme os olhares alheios a que querem muitas vezes pintar ou ludibriar, impedindo-o de chegar ao reconhecimento da mesma. Assim, haverá de prejudicar-se indefinitivamente, mas esta é a grande ilusão do ser humano hoje. Ele não observa o mundo e as coisas que nele se processam com os nossos próprios olhos, mas segundo o que lhe é ensinado pelos interesses alheios. Como estes, encontram-se completamente afastados da realidade dos factos, que conseguem ver praticamente tudo errado. Não há um indivíduo dentro dele observando as coisas conscientemente, as situações, as condições, mas apenas uma submissão a algo externo, que por sua vez o impede de tirar conclusões próprias da sua própria vivência e jornada, caminhada, dos seus problemas. Este é o drama do homem e da mulher que se denominam modernos, não é? Acorrentando dentro de si mesmo, incapazes de reconhecer-se como um ser pleno de valores, mas unicamente como uma criatura limitada que desconhece as suas capacitações, as quais poderiam fazer dele algo melhor do que é. No entanto, o que explica as pessoas reduzirem-se a tanto porque não conseguem descobrir dentro de si o seu verdadeiro ser, porque simplesmente estão adormecidos, dormem, enquanto que a vida, a nossa vida, os nossos dias, semanas, meses, anos vão passando. Então, desta forma como o nosso espírito
ainda não despertou que, encontrando-se imóvel espiritualmente, não conseguindo servir-se do que possuem de melhor, então nós, seres físicos, seres humanos, seres que caminhamos neste planeta, prestemos atenção nisso, porque o ser humano ainda não aprendeu a utilizar-se do que possui de bom dentro de si mesmo. Porque até hoje não perdeu o seu tempo, não dedicou o tempo para investigar nada disso. Passa com indiferença diante dessas situações e dessas coisas, denunciando a sua falta de autoconhecimento, e quem se desconhece também não pode agir com grande precisão nesta vida, não é? Então terá de sofrer as ininterruptas quedas que o condenam muitas vezes ao sofrimento. Despertar, graças a Deus, significa encontrar dentro de si o que é necessário para trilhar o seu próprio caminho nesta vida. Somente isso é determinante para que cada indivíduo se reencontre, porque as coisas, as condições externas tendem muito mais a afastá-lo de si mesmo do que permitir que chegue à sua essência, que encontra-se em seu espírito. É justamente o último que personifica o que o ser humano realmente é. O nosso espírito é o seu verdadeiro eu, necessitando ser identificado para que caminhe com as suas próprias pernas. Caso contrário, não chegará a trilhar sequer um passo autonomamente, porque todas as coisas externas que o levam a mover-se são impulsos enganosos, não vindo dele mesmo. Por isso também não capacitar-se a viver conforme a própria vida, a própria vontade, a qual desconhece completamente, para dizer a verdade. O ser humano precisa despertar verdadeiramente, apressadamente, urgentemente o seu eu superior, que é o espírito nele encarnado. Pois até o presente momento vem confundindo com as coisas externas que o afetam ininterruptamente, levando muitas vezes a cometer atos que não têm nada a ver com a sua essência espiritual. Por isso também ter a sensação de que não é livre nesta vida e que essa almejada liberdade somente existe onde cada indivíduo tem plena consciência do que ele de facto é, o eu interior, que tem de ser ouvido para que trilhe o seu caminho autonomamente. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes é triste ver como as pessoas se enganam em relação a isso. Confundem o seu verdadeiro eu com os desejos coletivos, alimentados pelo mundo externo, enquanto dentro delas o primeiro lhes continua estranho, devido a submeterem-se cegamente ao que as escraviza externamente. Justamente por isso que precisam despertar espiritualmente, para que o que existe dentro de cada um de nós
seja utilizado e não colocado de lado, como até agora vem-se dando toda esta coincidência. Terrível é o engano que as pessoas vêm cometendo em relação a si mesmas, deixando de utilizar-se da vontade do seu verdadeiro eu, que lhes é desconhecido, na maior parte dos casos, somente porque somente quem desperta o seu espírito dentro de si torna-se ele mesmo, exercita a sua liberdade com propriedade. Todos os demais dormitam o sono da grande ilusão coletiva da humanidade, que não deixa espaço para a nossa individualidade. Por isso, é preciso nós urgentemente despertar o espírito dentro de cada um de nós. Unicamente isso é determinante para que o ser humano encontre o seu verdadeiro caminho nesta vida, nesta jornada, nesta caminhada. Uma vez que utiliza-se da intuição, as pegadas que levam ao espírito passam a ser desta forma encontradas, permitindo assim que um destino seguro seja trilhado e dentro de si que cada um deve procurar por isso. No ambiente externo, poucos pode ser encontrado, muito pouco pode ser encontrado, senão os desejos coletivos que afetam cada indivíduo da consciência de si mesmo, que tem de ser utilizada plenamente para que os seus desígnios sejam cumpridos. Despertar significa acordar para o mundo, para a vida, para a sua jornada, para a sua verdadeira realidade. Parar de dormir dentro de si, sentir as coisas com a segurança e o refinamento do espírito através da intuição, pois apenas isso é determinante para que o ser humano se liberte de tudo o que o prende ao mundo, porque a liberdade ela tem de ser alcançada por meio da nossa percepção correta das coisas, e esta só pode ser encontrada no verdadeiro eu de cada um de nós, que é nada mais, nada menos que o nosso espírito. Portanto, permita ao último despertar dentro de cada um de vós. Não faz sentido nenhum deixá-lo dormindo enquanto a vida vos escapa das mãos. É em espírito que nós temos que vivenciá-la, porque apenas assim poderemos tirar os aprendizados de que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual, evoluir espiritualmente, melhoramento espiritual, tudo relacionado com a parte espiritual. Quem dorme simplesmente, salve Deus, não aprende nada. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, tendes de acordar para o verdadeiro sentido da vida, delegado exclusivamente pelo vosso eu interior. Este é que precisa despertar para que assim a nossa vida se harmonize com as leis espirituais que perpassam todo o universo. Não se trata de algo tão difícil assim. Não, basta, sabem o quê? Basta nós tentarmos e vamos, cada um na sua individualidade, conseguir nos libertar desse sono e nos agarrar à nossa própria e verdadeira jornada e caminhada.
Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.